Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 29 de janeiro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então Jesus lhes dissera: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está a minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Contemplamos Jesus numa cena muito especial e também comprometedora. Ao seu redor havia uma multidão de pessoas do povoado. Os familiares mais próximos de Jesus chegaram desde Jerusalém a Cafarnaum, mas quando viram tanta quantidade de gente, permaneceram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, que procuram. Na resposta de Jesus, como veremos, não há nenhum motivo para rechaçar os seus familiares. Jesus tinha se afastado deles para seguir o chamado divino e mostrar agora que também internamente renunciou a eles. Não por frialdade de sentimentos ou por menosprezo dos vínculos familiares, senão porque pertence completamente a Deus Pai. Jesus Cristo fez ele mesmo pessoalmente aquilo que justamente pede aos seus discípulos. Em vez da sua família da terra, Jesus escolheu uma família espiritual, passando um olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor. Disse-lhes: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. São Marcos, em outros lugares do seu Evangelho, outras passagens, refere outros olhares de Jesus ao seu redor. Será que Jesus quer nos dizer que só são seus parentes os que escutam com atenção a sua palavra? Não, não são seus parentes aqueles que escutam sua palavra, senão aqueles que escutam e cumprem a vontade de Deus. Esses são seu irmão, sua irmã, sua mãe. Jesus faz uma exortação àqueles que estão ali sentados e a todos a entrar em comunhão com Ele através do cumprimento da vontade divina. Mas vemos também nas suas palavras uma louvação à sua mãe. Maria é sempre bem-aventurada por ter acreditado. A procura de Jesus por parte de sua mãe e irmãos, à primeira vista, parece ter sido inconveniente, inútil. Inconveniente por ter acontecido numa hora em que o mestre estava rodeado por muita gente. Afasta-se naquele momento significava interromper ensinamento dirigido ao povo. Inútil porque para ele os laços de sangue tinham pouca importância. Logo não havia motivo para dar-lhes um tratamento especial. Entretanto, as coisas não foram bem assim. A chegada da mãe e dos irmãos de Jesus serviu-lhe de motivo para dar um ensinamento de extrema importância. O relacionamento entre os discípulos do reino teria como ponto de referência a prática da vontade do Pai. Esta seria a maneira pela qual deveria articular-se o novo povo de Deus, para além de parentescos sanguíneos ou da pertença a este ou aquele povo. Doravante, a submissão à vontade do Pai, explicitada nas palavras do Filho,
seria a forma de vincular-se ao reino. É incorreto interpretar as palavras de Jesus como uma forma de desprezo aos seus familiares. Se assim fosse, estaria indo na contramão da mais elementar piedade bíblica, a qual incluía o respeito aos genitores como algo quase sagrado, e da cultura judaica, fortemente alicerçada nas relações familiares. Portanto, a procura de sua mãe e de seus irmãos foi de grande utilidade para Jesus, pois motivou a ensinar que os laços sanguíneos devem estar submetidos a algo muito mais radical e abrangente, a fidelidade a Deus. Há uma preocupação na igreja simplesmente de não apresentar o texto, mas de apresentar também a comunidade que gerou, viveu esse texto e hoje chega até nós. Por isso que devemos também conhecer muito bem a cultura judaica, devemos conhecer muito bem os princípios deste povo para conhecer, não desprezo a sua mãe, mas pelo contrário uma valorização. Se pegarmos apenas o texto, não conhecemos a realidade bíblica cultural, iremos desprezar, mas se conhecermos, iremos compreender a riqueza. Jesus que simplesmente não despreza, mas abre o leque de conhecimento e de graça para todos nós que aderimos. Agora tem a importância o sangue, mas muito mais ainda a fé. Todos aqueles que abraçam a fé em Cristo podem ser chamados de família e mais ainda fazendo a vontade dele. Então nos tornamos participantes desta família de Jesus quando manifestamos toda a nossa adesão à pessoa dele, como tão bem fez a sua mãe e seus irmãos mais próximos, os seus discípulos. Adentremos nessa proposta de Jesus e participemos de sua família. A todos, um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.